bem-vindos e bem-vindas ao meu seminário Aposentadoria. Entenda a contribuição sobre a previdência pública e privada. Meu nome é Carolina Hempel Mendes Francisco e este é a minha apresentação para o ciclo de seminários individuais de 2020, para o PET Farmácia UFPR, promovido pelo PET Farmácia. PET é a sigla para Programa de Educação Tutorial, no qual eu sou bolsista pela Universidade Federal do Paraná. Deixo aqui meu agradecimento ao Ministério da Educação por financiar o PET e ao UFPR por ceder espaço para o PET Farmácia. Mas afinal, o que é Seguridade Social e Previdência Social? Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações entre o poder público e a sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, segundo a Constituição Brasileira de 88, ela é um projeto entre poder público e sociedade. E ele vai, então, assegurar saúde, previdência e assistência social para toda a sociedade. Previdência social, ela é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro. Então, toda a sociedade ela tem que contribuir para a previdência social de uma maneira obrigatória. E algum período de tempo, todo período de tempo, tem uma redefinição da quantidade do valor que vai ser recebido pela Previdência Social Pública, justamente para prever esse equilíbrio financeiro entre as pessoas contribuindo e o governo administrando e repassando esses auxílios para a sociedade. No Brasil, quem organiza e gerencia a segurança, o seguro social e a previdência social é o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS foi instituído através de uma lei, a Lei 8.213, em junho de 91. E quem institucionalizou essa lei foi o presidente Fernando Collor de Mello. Mas por que uma sociedade precisa de uma previdência social? Qual que é a importância disso para uma sociedade? Bem, uma sociedade ela pode ter diversas problemáticas que precisam muitas vezes ser asseguradas, Um auxílio financeiro para que esses problemas não se tornem problemas ainda maiores na vida das famílias. Então, essa lei 8.213, ela prevê alguma cobertura de alguns casos de problemáticas, como doença, invalidez, morte ou idade. Geralmente, idade avançada é feita essa cobertura da Previdência. Mas também é feita em casos de maternidade ou gestação, então a mulher precisa tirar essa licença para ganhar o bebê, e é essa lei quem assegura que essa cobertura de maternidade ou gestação. Em caso de situação de desemprego involuntário, no qual a pessoa ela adquire alguma doença ou algum problema de invalidez, algum acidente de trabalho, nesse caso o INSS também tem que assegurar uma cobertura. Então, situação de desemprego involuntário. Em caso de sanção por morte de cônjuges, companheiros ou dependentes. Então, se aquela família vem a falecer, a pessoa que sustentava aquela família, a família era dependente daquela pessoa, a família tem direito de receber uma cobertura da Previdência, um financiamento ao longo de algum tempo. Em caso também de salário família ou auxílio reclusão para dependentes de baixa renda. Então, caso também aquele que auxiliava, aquela que auxiliava a família seja preso, a família tem direito a receber um auxílio enquanto essa pessoa permanecer presa. E quando eu posso começar a contribuir com a Previdência? Então, a Previdência clássica, que a gente pensa quando pensa em INSS, que é a aposentadoria. Como que eu posso começar a contribuir para poder me aposentar?
ou para receber também esses seguros que eu citei agora. Então, de uma forma mais direta, você pode começar a pagar boletos ou carnês de pagamento. Para isso, você pode ou ligar para o INSS e informar que você quer começar a fazer esse pagamento, ou ir até uma agência do INSS. E aí lá você vai escolher qual plano que você quer começar a pagar, e a partir daí você vai receber os boletos ou um carnê, e mensalmente você vai contribuir para que no final da vida, ou quando venha acontecer, se vier acontecer alguma problemática, você receba esse valor. Mas no caso de você já ter carteira assinada, a pessoa já tem o PIS, PASEP, ela acaba recebendo, sendo contribuído, desculpe, sendo descontado direto da fonte esse valor. E aí a pessoa não precisa pagar um boleto necessariamente. Para começar a pagar, a pessoa tem que ser maior de 16 anos e ela tem que ser ou empregada, e aí vai ser descontado direto da fonte, mas também se for uma dona de casa, um dono de casa, trabalhador autônomo, desempregado ou desempregada, ou ainda um estudante, ou seja, que não tem uma renda fixa, ainda assim ele pode contribuir para o INSS pagando os boletos ou carnês. E como que eu posso escolher entre previdência pública e privada? A previdência pública é essa paga ao governo, ao INSS. Já a privada é quando a pessoa, o contribuinte, ele vai até um banco, até uma seguradora ou até uma instituição que faça esse tipo de serviço e começa a pagar, então, para essa seguradora para poder receber, então, no final da vida, essa aposentadoria. Alguns fatores são bem importantes e que determinam a escolha de qual tipo de aposentadoria que você pode preferir. Um deles é a idade. Então, a idade do contribuinte é muito importante nessa escolha. O tempo que essa pessoa pretende contribuir também é bem importante. A quantidade de dinheiro, de valor que essa pessoa pretende pagar mensalmente. E algumas variantes sociais, por exemplo, se a pessoa for um homem, uma mulher, se for mais idoso ou se tiver alguma deficiência, tudo isso também influencia na hora da escolha da sua aposentadoria ideal. Trouxe aqui algumas para a gente elencar as diferenças entre o sistema público e o privado. No público, é o governo quem vai gerenciar. Então, isso vai depender dos planejamentos a longo e a curto prazo que o governo vai fazer para o INSS, para o recebimento dele. No privado, vai depender do contrato que você ou o contribuinte assinar. E aí vai estar tudo dependendo somente disso, do contrato. No INSS também tem um valor teto de recebimento, que a cada ano muda conforme a inflação. Em 2020, esse teto é de R$ 6.101,06. Então, a pessoa, mesmo que ela contribua com um valor bem grande ao longo dos meses, é esse o máximo que ela pode receber pelo INSS. No privado, a pessoa vai receber um valor que vai depender também do contrato. Então, se ela pagar um valor maior, ela pode vir a receber, quando se aposentar, um valor maior do que esses R$ 6.000. Maior segurança, o público dá para se dizer que é mais seguro, porque é o governo quem vai financiar, então há menos chances de que esse pagamento não aconteça, enquanto no privado vai depender mais da estabilidade da instituição. Então isso é muito importante também quando você for escolher qual instituição você pretende fazer esse financiamento. Porque, por exemplo, se o banco, a instituição vier a falir, todo esse dinheiro que você investiu vai ser perdido. No público, ele tem uma cobertura maior também, porque além da aposentadoria em si, tem aqueles outros fatores que eu já citei, como auxílio maternidade, auxílio reclusão, invalidez, morte. Já o privado, em geral, ele garante só a aposentadoria mesmo. Se você está pagando para aposentadoria, é só a aposentadoria que vai ser aplicada. No público, também tem alguns fatores. Depende do tempo de contribuição, da idade, e ele também é vitalício. Uma vez que você começa a receber, você recebe até o fim da vida. No privado,
esse pagamento ele é um pouco mais flexível. Então, depende do banco, né? De repente você conversando com o banco, com a instituição, você consegue resgatar de uma maneira mais fácil esse dinheiro e antes do tempo que você tinha determinado. O público ele é isento de taxas, então é aquele valor que você paga mesmo, não vai ter nenhuma incisão sobre isso. Já no privado, tem algumas taxas anuais, taxas de administração, taxas que variam ao longo dos anos, que também são muito importantes de serem avaliadas quando na escolha do banco que você pretende fazer a sua avaliação. Mas qual é o melhor plano para mim? Quando que eu começo e quando que eu posso parar de contribuir? Esses fatores, eles todos dependem de planejamento. Então, existe esse termo, planejamento previdenciário, que é para que vocês façam realmente a sua melhor escolha na hora de iniciar o pagamento e na hora de finalizar também o pagamento para a sua aposentadoria. É muito importante fazer simulações de quanto você pretende, você se vê ganhando ao longo do tempo, né, quando estiver mais velho. Principalmente na hora de parar de contribuir e começar a receber, é muito importante ter um advogado especialista em direito previdenciário para te auxiliar, porque podem existir algumas armadilhas e algumas coisinhas que favoreceriam você se aposentar de uma maneira mais eficaz e que você pode não perceber não tendo um auxílio de um profissional por perto. E também, como o direito à aposentadoria é irrenunciável e único, ou seja, não tem como você voltar atrás uma vez que você pede, e ele é uma vez na vida só, é muito importante fazer esse planejamento. Deixo aqui algumas considerações finais. Pode gerar bastante receio, incerteza, né, na hora de começar esse pagamento. Existem inúmeras formas de pagar, inúmeros bancos, né, então pode gerar incerteza, mas isso é normal. O que você precisa ter em mente é que todos têm direito à aposentadoria. Todos os cidadãos têm direito a isso, então pode ficar tranquilo que uma hora você vai conseguir se aposentar. E também existe muita informação confiável na internet que pode te auxiliar nessa escolha, tanto no início quanto no fim do seu pagamento. Eu deixo aqui algumas recomendações de alguns canais no YouTube. Essas duas advogadas, elas tratam de uma maneira bem coerente, assim, que a gente consegue entender na hora de assistir os vídeos e pode começar a te ajudar a trilhar um caminho aí para onde você quer pagar a sua aposentadoria. Eu agradeço a sua atenção até agora e caso você tenha alguma dúvida, pode me enviar um e-mail ou deixar nos comentários aqui embaixo. Obrigada!